Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras e vamos aí para mais um vídeo da nossa série Psicologia de Resultados. Eu sou Isaac e sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aí a nossa série Psicologia de Resultados. Já falamos muito sobre o estado atual. Hoje a gente vai falar sobre o estado desejado, né? Já comentamos bastante aí o estado atual e hoje a gente vai dar, desculpe aí a voz falhando, já falei bastante hoje. Aliás, eu tenho falado o dia inteiro e realmente chega um momento que a voz começa a falhar. Então vamos lá, estado desejado. Só para a gente relembrar, o estado desejado é aquilo que nós desejamos para a nossa vida, é aquilo que a gente deseja ser, é aquilo que a gente deseja criar, é a vida que a gente deseja ter. Então vamos lá. Essa é uma frase de Buda que está no Dhammapada, que eu acho muito interessante. Toda a vida humana está dentro dessa frase aí. Toda a vida humana está contida nessa frase. Toda experiência é precedida pela mente, toda experiência é conduzida pela mente, toda experiência é feita pela mente. Seria muito bom que todas as pessoas, tivessem essa compreensão, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, essa compreensão está restrita a 2% da humanidade. Toda a sua vida acontece dentro da sua mente. Tudo que te acontece na sua vida diária, no seu cotidiano, antes aquilo já foi desenhado na sua mente, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então Buda chegou a essa compreensão e ele disse: toda experiência é precedida pela mente, é conduzida pela mente, toda experiência é feita pela mente. A vida humana acontece na mente do ser humano. Assim como a vida animal acontece a partir dos instintos dos animais. Todo animal, a vida dele gira em função dos seus instintos. Ele tem instintos de sobrevivência, ele tem instintos sexuais. Então a vida do animal funciona a partir dos instintos. No ser humano, que é um organismo muito mais complexo, o ser humano que é dotado de mente, de consciência. Consciência nem todos, né? Mas o ser humano é dotado de uma mente, de um programa mental. A vida humana acontece a partir deste programa mental. A maior parte desse programa é inconsciente, por isso que as pessoas não correlacionam a vida que elas têm, não correlacionam o que acontece a elas, o seu contexto de vida, a sua situação de vida com a mente. O ser humano, ele não faz essa relação, essa correlação entre minha mente, meu programa mental e a vida que está se apresentando a ele, o contexto de vida que ele está vivendo. Ele não faz essa relação porque o programa mental do indivíduo, 90% dele é inconsciente. E é esse programa mental que está criando a vida que o indivíduo tem. Como é inconsciente, o indivíduo não consegue perceber e entender que a vida que ele tem é um reflexo, é uma criação do seu programa mental. E aí Buda disse isso. Toda experiência é precedida pela mente, é conduzida pela mente, é feita pela mente. Nada, absolutamente nada, acontece na vida do indivíduo sem que antes esse evento foi passado ali, foi de alguma forma desenhado na mente dele, a partir de imagens, de ideias, de crenças ou de pensamentos. Então essa frase de Buda serve para a introdução desta aula de hoje, que é a respeito do nosso estado desejado, aquilo que desejamos ser, ou seja, aquilo que está no futuro. Aquilo que está no futuro. Olha que coisa interessante. Você é capaz de criar o futuro.
O ser humano é capaz de criar o futuro. Nenhum animal consegue sequer pensar no futuro, até porque o animal não tem a capacidade de pensar. Mas o ser humano, além de pensar, ele tem a capacidade de moldar o seu futuro. Não só o futuro dele próprio, mas o futuro de muitas e muitas pessoas. E eu vou provar isso aqui para você agora. Essa imagem que você está vendo é uma foto de Mahatma Gandhi, o homem que libertou a Índia da opressão, né, da escravidão. Eu vou usar até essa palavra, que era isso mesmo. O homem que libertou a Índia da escravidão do Império Britânico, Mahatma Gandhi. Em algum momento, dentro da mente dele, ele imaginou uma Índia livre, livre dos ingleses. Em algum momento, na mente dele, ele viu uma imagem, ele criou uma imagem da Índia completamente liberta, da opressão britânica. E a partir dessa imagem, a partir dessa visão que ele criou na mente dele, ele foi em busca de materializar essa visão. E Gandhi foi o homem responsável pela libertação da Índia do Império Britânico. Então Gandhi, você aqui, você que é brasileiro, muito provavelmente, né? Você que é brasileiro, está aqui assistindo esse vídeo, você nem de longe tem a dimensão do que é isso que eu estou falando, porque a gente nunca viveu isso. A gente nunca passou por isso. Um outro país, uma outra nação, chegar aqui e nos dominar, nos escravizar. A gente viveu um pouco isso quando os portugueses chegaram aqui, mas não foi exatamente como aconteceu com a Índia, né? É diferente. Mas imagine um país inteiro dominado por uma outra nação. Você já nascer escravo. E aí Gandhi imaginou um futuro diferente para a Índia. E ele conseguiu materializar isso. Então, a visão de um indivíduo, ela pode ser tão ampla, tão vasta, que não só vai beneficiar a ele próprio, mas vai beneficiar a milhões e milhões de pessoas. O estado desejado de Gandhi era libertar a Índia, e ele conseguiu fazer isso. Outro exemplo, essa imagem que você está vendo é a foto do grande Nelson Mandela, o homem que libertou a África do Sul, também do Império Britânico. Um homem que se cansou de ver viver aquilo que acontecia dentro do país dele. Um homem que se cansou de ser um escravo dos ingleses. E aí ele passou, na mente dele, a criar a imagem de um país livre dos ingleses. Nelson Mandela foi o cara que libertou a África do Sul do Império Britânico. A visão dele para o país dele, a imagem que ele criou na mente dele para a África do Sul, ele conseguiu materializar. Ele passou a vida inteira lutando para conseguir esse objetivo. Foi preso por 27 anos, ficou preso por 27 anos. Saiu da cadeia já velho, mas conseguiu ser o primeiro presidente negro da África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul. E conseguiu aí libertar o seu povo do Império Britânico. Mais um exemplo de que uma visão ampla, uma visão grandiosa de um indivíduo pode contribuir, pode favorecer a milhões e milhões de pessoas. Mais um exemplo, Luther King, que se tornou o principal nome dos direitos civis, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. O homem que lutou contra o racismo, o homem que lutou a favor dos direitos de igualdade para todos os indivíduos. Ele tinha uma visão de mundo, ele tinha uma visão de planeta Terra, ele tinha uma visão para o ser humano.
em que não haveria mais racismo, não existiria mais uma raça superior à outra, não haveria mais uma raça escravizando outra. Ele teve essa visão na mente dele e ele lutou por essa visão. Ele foi em busca de materializar essa visão. E ele se tornou um imortal, foi assassinado, mas as ideias dele continuam até hoje. As ideias de Luther King continuam vivas na mente de milhares e milhares de pessoas que também idealizam um mundo melhor. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Você pode estar se perguntando, e o que isso tem a ver com o meu estado desejado? Tem tudo a ver. O seu estado desejado que você acha que está no futuro, não. Você acha que o seu estado desejado está no futuro. O seu estado desejado, ele nasce agora, no presente. Ele nasce como uma ideia. Ele nasce como uma imagem. Ele nasce como uma visão dentro da sua mente. O seu estado desejado, a pessoa que você deseja ser, a vida que você deseja ter, a empresa que você deseja criar, seja lá o que for que você deseja realizar, não está no futuro. Começa agora, na sua mente, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com a sua visão. Você precisa aprender a moldar a sua visão. O que você quer para você, o que você quer para a sua vida e o que você quer para as pessoas à sua volta. Talvez você acredite que, poxa, Isaac, mas você está falando de Gandhi, você falou de Gandhi, você falou de Mandela, você falou de Luther King, eu sou apenas eu. Eu sou um cara comum. Eu não consigo fazer o que esses caras fizeram. Eu mal estou conseguindo pagar minhas contas. Eu mal estou conseguindo pagar os meus boletos. Isso é porque você tem uma crença muito pequena de você mesmo. Isso é porque você está amarrado, está preso a uma ideia, a uma crença muito pequena de si mesmo. Observe que eu trouxe aqui esses 3 exemplos. São pessoas simples. Gandhi era uma pessoa simples. Gandhi era uma pessoa simples, do povo. Um indiano como qualquer outro. Mandela também, um sul-africano como qualquer outro. Pobre. Não tinha nenhum privilégio, não nasceu em família rica, era negro. Luther King, um afro-americano, que nasceu em um dos países, talvez um dos países mais racistas do mundo, foi os Estados Unidos. Hoje isso mudou, graças a Deus, está mudando. Mas Luther King, nos anos 60, imagine um negro, um afro-americano nos Estados Unidos falando de igualdade racial, falando de direito para os negros. Imagine isso. Mas esses homens, eles acreditavam neles. E mais do que isso, eles acreditavam nas ideias deles. Eles acreditavam na visão deles. Qual a visão que você tem de si mesmo? Qual é a ideia que você tem de si mesmo? Você precisa se perguntar isso. Você precisa se questionar isso. Qual é a ideia que você tem de si mesmo? Qual é a visão que você tem de si mesmo? É uma visão medíocre? É uma visão pequena? É uma visão limitada? É uma visão nobre? É uma visão imensa? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Tudo começa aí. Tudo começa nesse ponto. Antes de você começar a pensar no seu futuro, você tem que entender exatamente qual é a crença que você tem em si mesmo. Porque se a sua crença for negativa, for destrutiva, for limitada, você vai ter que mudar isso primeiro. Não adianta você querer fazer outra coisa, não adianta, esqueça isso. A internet está cheia de pessoas ensinando
né, os outros a ficarem milionários, ensinando os outros a realizar isso, a internet está cheia, tem muita gente, tem muito picareta, mas tem gente séria também na internet, tem gente séria também ensinando gratuitamente as pessoas a se tornarem pessoas melhores, empresários, enfim, a se tornar uma pessoa melhor. Tem muita gente boa na internet ensinando, tem mais picareta, mas também tem gente boa. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que antes de você tentar ser um grande empresário, um grande político, um grande profissional, antes disso, vá na raiz do problema. Vou repetir, vá na raiz do problema. Você não vai ser ninguém, se antes você não resolver a raiz do problema. A raiz do problema é: qual a crença original? Qual a crença causal a seu respeito? Qual é a ideia que você tem de você? Se a ideia for negativa, esqueça tudo. Você tem que mudar primeiro essa ideia. Se você acredita que você não consegue, você tem que mudar primeiro essa ideia. Se você acredita que você é um nada, você tem que primeiro mudar essa ideia. Se você acredita que você é incapaz, primeiro você tem que mudar essa ideia. Esqueça planejar criar empresa, esqueça planejar ser um sucesso. Isso é depois. Isso é depois. Primeiro, ataque a raiz do problema. Qual é a ideia raiz, a ideia causal que você tem de si mesmo? A partir daí você começa o processo de crescimento, de desenvolvimento. Então, como eu falei, qual a sua visão de mundo? Qual a sua visão de futuro? Você precisa se perguntar isso. Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de futuro? E qual é a sua visão, em primeiro lugar, qual é a sua visão de si mesmo? É sua obrigação trabalhar em você. É a sua obrigação trabalhar em si mesmo. É a sua obrigação se autodesenvolver. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. As novas gerações, eu acho legal das novas gerações, que elas percebem isso com mais clareza. As gerações mais antigas, a minha geração, gerações mais antigas, não, são gerações que acreditam em... Tem muita superstição na cabeça dessas pessoas. Acreditam o universo vai fazer isso, o universo vai fazer aquilo, eu vou atrair isso do universo. Você vai atrair do universo aquilo que você é. Se você tem uma ideia negativa de você, é isso que você vai enxergar no mundo. Ah, Deus vai me ajudar, Deus é amor, Deus é bondade, Ele vai me... Não, Deus é imparcial, gente. Flamengo e Vasco tá no campo jogando, Flamengo e Vasco tá no Maracanã jogando. A torcida do Flamengo tá fazendo oração pro Flamengo ganhar, a torcida do Vasco tá fazendo oração pro Vasco ganhar. E aí, se Deus puxar a sardinha pro Flamengo, ele tá sendo... Ele está errando com relação à torcida do Vasco. Se ele puxar a sardinha para o lado do Vasco, ele vai estar errando. Ele vai estar sendo injusto com a torcida do Flamengo. Deus é imparcial. Esqueça Deus. Você é a sua responsabilidade. As gerações mais antigas, elas têm essas ideias também do universo, de forças acima forças que estão acima da gente, que vão nos ajudar e Deus vai nos ajudar. Eu acho nesse quesito as gerações aí a geração mais nova, elas são muito mais práticas. Eu observo que essas crendices, essas gerações mais jovens, elas não têm. Elas reconhecem, elas percebem que elas precisam fazer alguma coisa por elas mesmas. Então, qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de futuro? Você precisa definir isso. E antes disso, você precisa definir a ideia que você tem de você mesmo. E você precisa entender isso aqui. O futuro é um campo de infinitas possibilidades. Essa imagem eu achei bem interessante para representar isso. Está vendo uma pessoa cheia de ideias, né? Ali você vê uma lâmpada, né? Você vê ali o nome sucesso. Você vê uma pessoa aí com um monte de ideias. Cada ideia dessa é uma possibilidade. A sua mente é um campo de possibilidades. E o seu futuro surge da sua mente.
Eu coloquei aí, o futuro é um campo de infinitas possibilidades. Mas essas possibilidades surgem, nascem da sua mente. Na verdade, a sua mente é um campo de possibilidades. Cada ideia que você tem é uma possibilidade. Possibilidade de quê? De se tornar uma realidade. É uma possibilidade de quê? De se materializar. Cada ideia que você tem é uma possibilidade. Então o futuro, ele está aqui e agora, na sua mente, o seu futuro. E se você for um Mahatma Gandhi, se você for um Nelson Mandela, não só o seu futuro, o futuro de milhões e milhões de pessoas podem estar agora na sua mente. Depende de quê? Depende de qual ideia você vai alimentar. Depende de qual ideia você vai focar. De qual possibilidade você vai se concentrar. Depende disso. A ideia que você focar, a ideia que você se concentrar, a ideia que você alimentar dentro de você será o seu futuro. Então você primeiro, qual é a ideia que você tem de si mesmo? Depois, qual a ideia que você tem para a sua profissão? Onde você quer chegar a nível profissional? Qual a ideia que você tem para a sua vida? Todas essas ideias surgem no agora. E você precisa selecionar de uma forma muito rigorosa quais são as ideias que você vai alimentar, focar, concentrar sua energia e seus recursos. A mente é um campo de possibilidades. E o seu futuro nasce de sua mente. Ok? Então, idealizar, definir, criar seu estado desejado, criar o seu futuro de forma consciente é a sua obrigação. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém esqueça. Você está sozinho nisso. Você é a sua responsabilidade. Sua vida é a sua responsabilidade. E você está aqui para isso. Você está aqui para se tornar a pessoa que você deseja ser. Você está aqui para criar a pessoa que você deseja ser. Tudo bem que você herdou aí uma carga genética, tudo bem que você herdou aí um monte de crenças, aprendeu um monte de crenças na infância, a maioria mentira, a maioria ilusões, a maioria não serve para nada, mas agora é com você. É o seu dever criar a si mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Bote isso na sua cabeça, não vai cair do céu. Deus não vai fazer isso por você. Um amigo seu, ninguém pode fazer. Ninguém pode criar a pessoa que você deseja ser. Ninguém pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Quanto antes você se conscientizar dessa verdade, melhor. Quanto antes você se conscientizar dessa verdade, mais cedo você vai pôr a mão na massa. Coloque sua bunda na cadeira, abra um caderno na sua frente, pegue uma caneta e comece a pensar. Comece a criar novas ideias para si mesmo. Comece a criar novas crenças para si mesmo. Escreva essas crenças. Escreva essas ideias. E comece a agir de acordo com elas. Comece a adotar ações, atitudes, comportamentos alinhados com essas crenças, com essas ideias. Comece a fazer isso o quanto antes, melhor. Imprima a sua visão, a sua ideia de futuro na sua mente, no seu cérebro. Imprima a sua ideia, a sua visão de futuro, a ideia do que você quer ser. Imprima isso na sua mente, no seu cérebro, no seu sangue, nas suas células, nos seus ossos. Pense sobre isso, leia sobre isso, leia biografias de pessoas que você
que você observa e você enxerga como um modelo a ser seguido. Assista filmes que falem sobre essas coisas. Assista documentários. Se cerque de pessoas que estão nesta caminhada. Se cerque de pessoas. Faça parte de grupos de pessoas que estão nessa mesma caminhada. Esqueça as mediocridades que estão aí à sua volta. Esqueça isso. Não perca seu tempo. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Se cerque de pessoas qualificadas. Se você estiver em um grupo, se você estiver fazendo parte de um grupo em que você percebe que você, neste grupo, é o mais inteligente, é o mais capaz, saia desse grupo. Vá para um grupo que você é o mais. Vá para um grupo que você é a pessoa que menos sabe, porque aí você vai aprender. Se você está num ambiente em que você é o cara, saia desse ambiente, vá para um ambiente que você não é ninguém ali, que você está ali para aprender. Se cerque de pessoas melhores do que você. Se cerque de pessoas que são melhores do que você. Eu sempre fiz isso na minha vida. Depois que eu me conscientizei dessas coisas, eu sempre fiz isso. Eu estou agora mesmo sentado no meu local de trabalho, cercado por centenas de livros. Livros extraordinários, autores extraordinários, biografias de pessoas extraordinárias. Jesus, Buda, todos os grandes homens da história, todos aqueles que marcaram, que criaram, que desenharam a história da humanidade. Todos eles estão aqui comigo. Em livros, obviamente, mas eles estão aqui, suas ideias estão aqui, seus conceitos, seus valores estão aqui. E eu li tudo e continuo lendo. Faça isso com a sua vida. Se cerque de grandes ideias, de grandes conceitos, de grandes valores. E imprima isso no seu sangue, nas suas células, no seu cérebro, na sua mente. Alinhe o seu comportamento, faça um alinhamento do seu comportamento com essas ideias, com esses valores. Como eu acabei de falar, aqui está a sua visão. O que vai sustentar a sua visão? As crenças. Você precisa de crenças que sustentem a sua visão. Você precisa de atitudes que sustentem a sua visão. Você precisa de ações, realizar ações que sustente, que alimente a sua visão. Ou você faz isso, ou você vai estar fazendo o oposto. Então foque nisso. Quando você faz isso, você está criando uma nova mentalidade na sua mente. Quando você faz isso, você está criando uma nova mentalidade na sua mente. E quando você cria uma nova mentalidade, você está criando um novo eu, uma nova personalidade, uma nova identidade a partir da sua consciência, não da porcaria do programa que você herdou, que 95% desse programa é lixo. 95% do que você herdou é lixo. Mas quando você faz isso que eu acabei de falar aqui nessa aula, você vai estar criando uma nova mentalidade. Você vai estar criando um novo eu, um novo indivíduo, uma nova pessoa. Você vai estar criando dentro de você uma nova personalidade. E o mais importante, vai estar criando isso a partir da sua consciência, a partir de você. Essa aula é para você assistir uma vez, duas vezes, três vezes. Reflita sobre isso que você acabou de ouvir. Reflita bastante sobre isso. A vida humana é um processo. A vida de cada indivíduo é um processo. É uma construção. A sua vida é um processo em construção. E você é o autor desse processo. Se você não assumir
a sua responsabilidade em criar esse processo, a sua vida será resultado do seu programa inconsciente. E se a sua vida for o resultado do seu programa mental inconsciente, você nunca vai se tornar a pessoa que você deseja ser. Por isso, a habilidade mais importante, na minha visão, na minha percepção, a habilidade mais importante que o indivíduo precisa desenvolver é a habilidade da autoliderança. Autoliderança. Em psicologia de resultados, essa habilidade ela é primordial. Ela é essencial. Desenvolva a autoliderança. Por sinal, a autoliderança será o título da nossa nova série que vai começar provavelmente a partir da próxima semana. Hoje nós concluímos aqui essa pequena série de psicologia de resultados. Concluímos hoje com essa aula, essa série Psicologia de Resultados, e vamos começar uma nova série nesse mesmo formato, 4, 5 vídeos. Vamos começar uma nova série sobre autoliderança. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.